A história da linguagem começa lá na Índia, 4 séculos antes de Cristo. Foi o intelectual Panini que desenvolveu uma gramática prescritiva a fim de preservar o sânscrito védico, que era uma língua que estava entrando em extinção na época. O sânscrito védico continha os hinos, as orações e textos poéticos da religião hindu. Gramática prescritiva é uma gramática que descreve, estabelece regras certas do modo de se falar. Atualmente, sânscrito ainda é o idioma oficial de Uttarakhand, que fica no norte da Índia e vizinho da Cordilheira do Himalaia. Nesse mesmo tempo, na Grécia, o Ocidente não valoriza os conhecimentos do Oriente, e a dos gregos, nossa principal herança, também no campo da linguística. É dos filósofos gregos estudos que se mantêm base teórica até hoje. O estudo mais antigo registrado no Ocidente é o de Platão. Platão nasceu no ano 328 e morreu no ano 348 a.C. Viveu em Atenas, na Grécia. O Cratelo, que é a obra mais antiga de Platão, Sócrates, que foi mestre de Platão, é homenageado em vários diálogos, figurando como um sábio que conversa com os seus discípulos. Sócrates conversa com Hermógenes, seu discípulo, e depois com Cratilo, que é discípulo de Hermógenes. O tema da conversa provoca polêmicas entre os linguistas. Por que damos nomes que damos às coisas do mundo? Pergunta. Por que uma rosa se chama rosa? Por que cavalo se chama cavalo? Os dois personagens têm opiniões diferentes. Para Cratilo, defende a hipótese naturalista, relação natural entre as formas das palavras e objetos que as rodeiam, que as nomeiam. Por exemplo, a letra L estava relacionada a deslizamento. Por isso, palavras que começavam com L tenham sentido de escorregadio, deslizamento. Por exemplo, lion significa liso, liparon significa oleoso e cródolis significa vistoso, e assim sucessivamente. Já para Hermógenes, tinha uma opinião totalmente diferente. Para ele defendia as formas por convenção social, por meio de convenção social, ou seja, pelo costume e tradição, sem qualquer relação com objetos entre si. Observação: dialética, que era a forma como Platão escreveu. A maioria das vezes, Platão escreveu sua obra de forma dialética. Significa que cada um apresenta seu ponto de vista sobre o tema e por meio de debates todos juntos buscam a chegar à verdade. Outro grande filósofo grego importante da história foi Aristóteles. Aristóteles criou algumas gramáticas que são usadas até o dia de hoje. Ele os enunciou. Eram formadas por 3 elementos: nomes, substantivos e adjetivos, verbos, além de termos que ligam uns a outros, preposição e conjunção. Aristóteles acreditava que seria possível desenvolver uma gramática universal. Para ele, a língua era uma apresentação do pensamento. Para ele, a língua era uma representação do pensamento, visão de Aristóteles. Todos eram capazes de expressar da mesma maneira. Então, todos eram capazes de
de raciocinar da mesma maneira. Se todos eram capazes de pensar da mesma maneira, então logo todos seriam capazes de se expressar da mesma maneira. Essa era a ideia da gramática universal. Suas obras ficaram esquecidas até o fim do Império Romano no século IV d.C. Até o início do segundo milênio, quando foram descobertas por intelectuais da Igreja Católica que queriam associar suas obras à doutrina da Igreja Católica. No século XIV, X e V, século XVI, XVI, na Europa, era a época do humanismo, a ideia da gramática universal veio à tona. Aquela ideia de que se todos eram capazes de expressar da mesma maneira, logo todos seriam. Se todos eram capazes de pensar de uma mesma maneira, logo todos seriam capazes de expressar de uma mesma maneira. Observação: o humanismo foi um movimento intelectual que precedeu o Renascimento. Um reflexo disso foi a criação da gramática especulativa, que vem do grego speculum, que significa espelho. A língua é um espelho do raciocínio e todos teriam um sistema fixo e comum de categoria. Modista foi um grupo que atuou na Universidade de Paris entre os anos de 1250 a 1320. Deram a contribuição para a síntese. Observação: a síntese é o modo como organizam as palavras para construir frases. Vamos ver. Bem, agora a gente vai sair um pouco do grego e falar um pouco do latim. Os estudos gregos passaram para os latinos, que mantiveram essa prática, modo questões como os gregos debatiam. Só que não prevaleceu o latim. O latim não prevaleceu. Era mantido como uma língua. O latim era uma língua representativa para a cultura e a ciência não se firmou, não deu certo. Aí vieram novas nações europeias e com essas nações europeias foram surgindo as línguas vernáculas. Cada nação tinha sua própria língua e o latim foi botado de lado. Não se usava mais o latim em documentação oficial, nas escolas, na igreja. As línguas vernáculas são línguas próprias das nações. Aí, falando um pouco de Idade Média, a Idade Média é a Era da Razão. Na Idade Média, os estudos continuaram, só que com um enfoque diferente. Agora era a Era da Razão. A língua estudada no princípio da racionalidade. Eles queriam descrever o funcionamento matemático, o raciocínio lógico da linguagem. Exemplo, gramática Port-Royal. Foi nessa época que surgiu a gramática Port-Royal, que é uma estrutura de língua como produto da razão. São variedades de um sistema lógico e racional mais amplo. Essa era o que eles estudavam na Idade Média. Já no século XIX, que foi o auge da histórica linguística, foi o auge. Se vivia o romantismo, e o romantismo era totalmente contrário da ideia do racionalismo. No século XIX, surgiu a histórico comparativo. Era um tipo de estudo que eles queriam encontrar semelhanças e diferenças entre línguas distintas para entender
e descobrir parentescos entre essas línguas. De onde a língua veio, qual língua veio primeiro, que traços se mantém ainda, quais são o que foi modificado. Por exemplo, devido a esse estudo, se descobriu que o sânscrito védico tem origem semelhante ao latim, mesmo não tendo nada a ver. Eles descobriram nesse estudo que tem semelhanças sim. Ainda no século XIX, ainda durante o romantismo, o linguista Wilhelm von Humboldt, que foi um intelectual, diplomata, ministro da Educação, desenvolveu uma teoria com duas linhas: a língua externa, que é é a matéria bruta, ou seja, são os sons, com base no qual diferentes línguas são moldadas. Essa é a língua externa. E a língua interna seria o padrão ou a estrutura gramatical e significado que é imposto sobre essa matéria, que é diferente das outras, ou seja, uma é diferente da outra, ou seja, seria o padrão ou a estrutura gramatical. Com essa ideia, Wilhelm von Humboldt foi considerado um precursor do estruturalismo, que era uma metodologia de análise que estava determinando os rumos da linguística na metade do século XX. Ele foi considerado o precursor. Já o Ferdinand Saussure foi considerado o pai da linguística, e é nele que eu vou falar agora. É dele que eu vou falar agora. A proposta da linguística como ciência veio no começo do século XX, com o estruturalismo de Ferdinand Saussure, um professor suíço de Genebra. Sua obra foi lançada em francês 3 anos após sua morte, ou seja, é uma obra póstuma. É uma obra que retrata o curso que ele deu durante 3 anos. Seus alunos compilaram esses estudos e lançaram o curso de Linguística Geral, ou a Linguística Moderna, formando assim o estruturalismo europeu. Para Saussure, é necessário fazer a distinção entre a língua e a fala, porque, segundo ele, a língua é coletiva, é empregada socialmente e serve para fazer que as comunidades se comuniquem. Deixa eu ver se eu posso falar mais alguma coisa sobre isso. A língua é coletiva e social. Já a fala é individual e tem característica única e é diferente entre cada ser humano. Para Saussure não há como fazer um estudo da fala, já que ela tem muita variação. Então, o intuito para Saussure era a língua. Aí tem os conceitos que Saussure deixou. Podemos falar de dicotomias, ramificações, microlinguística e macrolinguística. Vou falar um pouco sobre as dicotomias. As dicotomias são 4: língua e fala,
significante, significado, diacronia e sincronia, e paradigma e sintagma. Língua e fala. A língua é o objeto, como eu já tinha falado, a língua é o objeto da história da linguística. A fala é muito variante. Para Saussure não estava interessado na fala. Significado e significante. Significado é o conceito da palavra, ou seja, se pegar a foto de um coelho, aquela foto vai ser o significado. Já o nome coelho, independente de que idioma seja, português, espanhol, inglês, vai ser o significante. A imagem acústica. Significado, conceito, imagem, figura. Significante, imagem acústica, nome escrito. Sincronia e diacronia. Sincronia é o estudo da língua no momento atual. Já a diacronia é o estudo no decorrer do tempo, vários estudos. Esse tipo de estudo interessa a filologia, que é o estudo filologia. É o estudo da língua, filologia, não sei. Já para Saussure, o que interessa para Saussure, a língua, é a sincronia, é o estudo da fala atual. E também tem o paradigma e o sintagma. O paradigma é vertical e o sintagma é horizontal, só para não esquecer. E o paradigma, que é o vertical, pode substituir o sintagmático, que é o horizontal. Tem aqui um exemplo, uma linha vertical e horizontal. Aqui tem o nome Miriam e Carlos. E embaixo tem João, Ana Maria. Esse de cima pode substituir esse de baixo. Ou, no caso aqui, eu trocaria João e colocaria Miriam. Miriam ama Maria. Miriam ama Maria. Ou Carlos ama Maria. Então, é bem possível fazer a troca. Só que o horizontal, o sintagmático, tem que estar ligado. O sintagmático é o eixo das combinações. Ele tem que estar ligado a outra coisa. Porque se ficar só se não combinar com outra coisa, vai ficar sem sentido. No caso, ou vai ficar João ama ou ama Maria. Não vai fazer sentido. Sintagmático é o eixo das combinações. E paradigmático é o eixo das seleções. Temos também conceitos gramaticais, que está relacionado ao preconceito linguístico. Quando uma pessoa fala, fulano não sabe falar, ele está errado, não sabe falar o português direito, está errado, porque ele está levando em consideração só um tipo de gramática, sendo que existem vários tipos de gramática. Conceitos de gramática. Regras de uso da língua é o primeiro. Não são regras de faça isso ou faça aquilo. São regras que vêm naturalmente. Por exemplo, quando a pessoa fala nós fala, ele não está expressando palavras erradas. Ele está usando outro tipo de gramática. Segundo, regras prescritivas e regras normativas, que são a mesma coisa. Esse sim é um conjunto de regras. Faça isso, concorde, regência, preposição. Isso sim é um conjunto de regras. Gramática prescritiva e normativa, que é a mesma coisa. Perspectivas de estudo, estrutura, língua gerativismo e funcionalismo. Vai depender da corrente, ou seja, vai depender da corrente linguística, aí vai ter sua perspectiva de estudo. São os modos de olhar da língua.
O quinto é a disciplina escolar, são as aulas de português dadas na escola, regra, disciplina gramatical. E o sexto é o compêndio, que nada mais é que o livro de gramática. Agora, os tipos de gramáticas. Que eu saiba, são sete tipos de gramática, mas aqui há apenas 3. A normativa, a descritiva e a internalizada. A normativa é a que dita as regras, é o conjunto de regras. A descritiva, diferente da normativa, ela descreve a língua. Vai observar, vai analisar, mostrar, explica o porquê de nós fala, etc. Vai explicar a gramática. E dependendo da corrente linguística, vai ter... E ela pode ser gerativista, funcionalista, depende da corrente linguística. E a gramática internalizada, que já está na mente do indivíduo. Por exemplo, quando uma criança de 2 anos está com fome e fala, papá, dá comida, ela sabe que precisa, naturalmente dentro dela, ela sabe que ela precisa falar aquelas palavras para conseguir comida. Então, essa é a gramática internalizada, também conhecida como gramática latente. A língua e sociedade. A língua é moldada pela sociedade, contexto. O ambiente social vai exigir que use uma variedade ou outra da língua. A língua é o reflexo da cultura. A gente precisa dela para expressar nossos hábitos culturais e vice-versa. Observação: nenhuma língua é homogênea. Isso é uma ilusão. É uma ilusão de que cada língua vai ser usada da mesma maneira em diferentes fatores. Isso é mentira. A língua, por si só, naturalmente, ela é heterogênea. Ela se diferencia entre diversos contextos. Por exemplo, a linguagem do século XIX para a linguagem do século XXI é totalmente diferente. Ou seja, houve uma heterogeneidade aí. E também muda no sentido do aspecto geográfico, a distinção de lugares. Por exemplo, em Pernambuco a gente fala oxente, no Rio Grande do Sul eles falam che. Isso é uma heterogeneidade. Uma expressão aqui não é usada lá e assim por diante. O preconceito linguístico é o preconceito pelo uso da língua. Geralmente está associado de forma negativa e geralmente está associado às pessoas pobres, mas isso é um mito, pois há vários tipos de linguística. Isso acontece quando a pessoa se afasta da gramática normativa. Por isso elas têm a sua qualidade linguística estigmatizada. É por isso que elas sofrem os preconceitos linguísticos. Para combater esse tipo de preconceito, é preciso argumentar a variação linguística. É preciso comentar sobre a variação linguística. O estudo da variação linguística. Aqui temos 5 estudos da variação linguística. A diacrônica, diatópica, diastrática, diamétrica e diafásica. A diacrônica se diz respeito do decorrer ou variação histórica ou mudança linguística. Expressões que antigamente eram usadas hoje em dia não são mais gírias, textos. A diatópica está relacionada à variação geográfica, ou variação regional, de cidade. Por exemplo, no Rio de Janeiro,
e Pernambuco. Há muita diferença na linguagem, na escrita. Isso é a prova que a língua é heterogênea. Já a diastrática, que é a variação observada de acordo com a camada social do falante. A posição social se observa, a variação que é usada, mas o idioma continua o mesmo. A diamásica. Cada gênero textual que a gente escreve vai ter a linguagem adequada à situação daquele momento. Diamésica está ligada ao texto. Por exemplo, quando a gente escreve um e-mail para o chefe, vai escrever de uma forma, por exemplo, uma forma social. Já quando enviamos um e-mail para um amigo, vamos escrever de forma social. Então, diamésica está ligada a texto. Já a diafásica está ligada à situação discursiva, estilo verbal, a fala. Por exemplo, quando estamos na frente de um juiz, vamos falar de uma forma mais formal. Quando estamos na frente de um amigo, vamos falar de uma forma mais informal. Observação: cada autor tem seu estilo. Cada um tem o seu jeito de falar a mesma língua, mas de forma diferente. Aí temos aqui sobre dupla articulação, que é do linguística André Marnetti, francês, professor de faculdades, incluindo a Colômbia. Ele deu continuidade ao estruturalismo de Saussure e foi um dos precursores do funcionalismo. Ele deu o exemplo: tenho dor de cabeça. E ele é o dono dessa teoria, a teoria verbal e não verbal. A verbal é se comunicar e essa frase pode ser decomposta em 4 unidades. Já a não verbal, que seria o grito, não pode ser decomposta. André Martinetti influenciou o autor, escritor Joaquim Matos Câmara Júnior, um dos mais influentes linguistas do século XX aqui no Brasil. Matos desenvolveu uma pioneira descrição dos fonemas e morfemas. Nas décadas de 40 e 60, seu trabalho teve grande importância para a estruturalização da linguística, do estudo da linguística. Voltando para Marnetti, observamos que se a língua fosse descrita de maneira não verbal, ou seja, não escrita, ou seja, pelo grito, ele diz que deveríamos formar vários tipos de conceitos para cada tipo de grito, e isso resultaria num gigantesco paradoxo. Temos aqui 3 exemplos: lexemas e monemas. Monemas, que é a antiga nomenclatura de morfemas, e os fonemas, que são a segunda articulação da língua. A dupla articulação e economia linguística. O ser humano tem necessidade de se comunicar, mas quer fazer isso com o mínimo de esforço físico e mental. O homem quer se comunicar o máximo possível com o mínimo de esforço possível. Se isso acontecesse ao extremo, falaríamos apenas por monossílabas, mas não é isso a intenção do linguista. De acordo com ainda Monetti, a economia linguística pode ser paradigmática ou sintágma. No caso do sintagma, podemos acrescentar uma unidade ao eixo sintagma.
por exemplo, juntando palavras já existentes. Na metade do século passado, surgiram os aparelhos eletrônicos, por exemplo, o aparelho de barbear, máquina de lavar, máquina de escrever. Então, acrescentaríamos unidade aos sintagmas. Máquina de lavar. Máquina seria o acréscimo e lavar seria o sintagma. Então, nesse caso, aumentaria as palavras. Já no caso paradigmático, diminuiria. Com o exemplo dado de marcas renomadas, por exemplo, Gillette, Maizena, Bombril, Brastemp, Todinho. A gente não falaria o nome do produto, o nome do aparelho, e sim o nome da marca, porque já está consolidado e é entendível. Isso se chama economia linguística. Economia linguística, os falantes usam menos palavras e entrou para o lexo com a denominação. Já no caso do sintagma, aumenta. No caso, a economia é só no sentido paradigmático. Perfrases são um grupo de palavras que exprimem o conteúdo. Eu amarei, vem do latim amare, e foi se abreviando, até virar amarei. Bem, agora eu vou dar algumas dicas que eu peguei nas respostas dos exercícios das unidades. A área da linguística que investiga como as pessoas adquirem e produzem a competência é a psicolinguística. Linguística aplicada busca compreender problemas sociais nos que a linguística tem papel central. As línguas são qualquer sistema de signo que permite interação e comunicação entre as pessoas e podem ser verbais ou não verbais, mas essa não é de interesse de Saussure. A análise do discurso é o campo de estudo nascido do contato entre a psicanálise, o materialismo e o materialismo histórico. William von Berg, linguística, romancista alemão, precursor do estruturalismo, definiu que a língua era o reflexo do pensamento. Ideia também de Aristóteles. A teoria dos filósofos gregos e medievais era usar diferentes rótulos para nomear os objetos. O funcionalismo são competências de um sistema linguístico que eram examinados segundo a função que eles desempenhavam nesse sistema. Ideias de Aristóteles. O pensamento comum, subjacente, gramatical, universal. Aristóteles. Gramática prescritiva. Estabelece normas e de uma língua, ou seja, a maneira certa de usar. Deéticos, enunciados performáticos e sentidos implícitos. São estudos pragmáticos, ligados no contexto do seu uso na comunicação. Usos deitéticos. São termos que apontam elementos fora do discurso. Enunciado performático. Indica uma ação realizada por meio. Também tem o implícito.
Microlinguística. As línguas podem ser analisadas em si mesmas, sem referência à sua função social. Macrolinguística. Observação. Essa foi a macrolinguística. Já a microlinguística abrange outros aspectos da língua, como função social, mecanismo psicológico, produção e receptação da fala, etc. A língua é um sistema de signos que tem um grupo, utiliza para se comunicar, estrutura geral, construída pela sociedade. Já a fala são usos individuais desse sistema. O uso da língua é uma comunicação individual. Morfologia, que é a base, tem a ver com a microlinguística, estuda como as palavras se formou, se estruturaram, como podem ser flexionadas e classificadas. São analisadas de forma isoladas, não dentro de frases ou textos, elas são analisadas de forma isoladas. Já a fonologia, que é também da microlinguística, estuda o sistema de sons da língua. Para Saussure, não há relação natural entre conceito e significante, como proposto pelas hipóteses naturalistas de origem do signo. O signo linguístico é uma convenção social. Signos usados nas línguas são verbais e arbitrário determina a língua, atribui segmentos de arbitrariedade aos conceitos. Corta essa. Língua corresponde à estrutura abstrata e fala é o uso que se faz da língua. Cada signo é uma entidade formada por um conceito igual significante e uma imagem acústica igual. Só voltando. Conceito é significado. Imagem acústica é significante. Voz mercê diz respeito à análise e é igual a diacrônica. Filosofia é o estudo da língua. Para Saussure, deve-se concentrar na análise do sistema da língua em cada momento. Rotacismo é a troca de consoantes L ou S pelo R. A dupla articulação faz parte da economia linguística. Para Saussure, linguística deveria estudar a língua, pois é um sistema supraindividual, abstrato, sistematizado e homogêneo. Não a fala, que é individual, concreta, assimétrica e heterogênea. Depois da linguística enunciada, que é o uso do conceito da língua dentro de um contexto formado por, no mínimo, dois sujeitos e o tu, o produto da enunciação é o enunciado. A ideia do sistema de Saussure e o gerativismo ficou para trás. Isso foi nos anos 60. Reconheceu-se que a subjetividade está presente nos enunciados produzidos, isso nos anos 60. A ideia de Saussure foi para o saco, e o gerativismo também. Estudo entre linguística e a psicanálise e o materialismo histórico é igual à análise do discurso. Uma referência desse estudo é o linguista russo Mikhail Broden. Filosofia externa defendia que a realidade depende da apreensão do homem por meio dos sentidos, sua cultura, ou seja, a sua realidade é construída pelo ponto de vista de cada pessoa ou do grupo social. Arbitrariedade e linearidade são características distintas do signo linguístico. Morfema é a menor unidade provida do significante, enquanto fonema é a menor unidade sonora da língua.
Signo linguístico é a entidade formada por um conceito. Que é significado. Já a imagem acústica é significante. Morfemas pertencem a duas ordens principais, lexicais e gramaticais. E esse foi o fim desse resumo.